H.P. Lovecraft, O Templo. No dia 20 de agosto de 1917, eu, Heinrich Graf von Altenberg Erstein, tenente-comandante da Marinha Imperial Alemã e no comando do submarino U-29, deposito esta garrafa e este registro no Oceano Atlântico, numa localização que me é desconhecida. Mais provavelmente próxima de 20 graus de latitude norte e 35 graus de longitude oeste, onde minha embarcação repousa, avariada no leito do oceano. Assim faço, movido pelo desejo de narrar certos fatos incomuns ao público, coisa que, com toda a probabilidade, não poderei fazer pessoalmente, porque as circunstâncias que me cercam são tão ameaçadoras quanto extraordinárias, envolvendo não somente a inelutável paralisação do U-29, mas também a desastrosa fragilização da minha vontade de ferro germânica. Na tarde de 18 de julho, tal como foi transmitido pelo telégrafo ao U-61, rumando para Kiel, torpedamos o cargueiro britânico Victory, que ia de Nova York para Liverpool, em 45 graus e 16 minutos, latitude N, e 28 graus e 38 minutos, longitude O, permitindo que a tripulação saísse em barcos para recolher uma boa imagem em filme para os arquivos do Almirantado. O navio afundou espetacularmente, primeiro em proa, com a popa, erguendo-se bem alto acima da água, e depois o casco mergulhou, na vertical, para o fundo do mar. Nossa câmara pegou tudo e lamento que um rolo de filme tão bom jamais chegue a Berlim. Depois afundamos os barcos salva-vidas com os canhões e submergimos. Quando subimos à superfície, ao entardecer, achamos o corpo de um marinheiro, no tombadilho com as mãos agarradas de maneira estranha no parapeito. O infeliz era jovem, de pele bem morena e muito bonito. Provavelmente italiano ou grego, e com toda certeza pertencer à tripulação do Victory. Ele claramente havia procurado refúgio na própria embarcação. Mais uma vítima injusta da guerra de agressão que os porcos ingleses estão travando contra nossa pátria. Nossos homens o revistaram para pegar lembranças e descobriram, no bolso de seu capote, um curioso pedaço de marfim entalhado, representando a cabeça de uma jovem coroada com laurel. Meu colega oficial, o tenente Clanzer, achou que o objeto era muito antigo e tinha grande valor artístico. Por isso, o requisitou para si. Como ele havia chegado às mãos de um marinheiro comum, nem ele nem eu pudemos imaginar. Quando o morto foi atirado pela borda, 2 incidentes deixaram os homens muito perturbados. Os olhos do rapaz estavam fechados, mas, quando ele foi arrastado, eles abriram-se e muitos tiveram a estranha ilusão de que os olhos fitavam zombateiramente Schmidt e Zimmer, que estavam debruçados sobre o cadáver. O contramestre Müller, um homem mais velho que seria mais esperto se não fosse um porco assassiano supersticioso, impressionou-se de tal maneira que, com essa sensação que ficou observando o corpo na água, e jurou que, depois de afundar, ele estirou os membros em uma posição de nado e afastou-se rapidamente para o sul. Clancy e eu não gostamos dessas exibições de ignorância campesina e repreendemos severamente os homens, Müller em especial. No dia seguinte, criou-se uma situação muito incômoda, com a indisposição de alguns membros da tripulação. Eles certamente estavam tensos em virtude de nossa longa viagem e haviam tido maus sonhos. Muitos pareciam atônitos e apavorados, e depois de me certificar de que não estavam apenas disfarçando sua fraqueza, dispensei-os de suas obrigações. O mar estava muito bravo, obrigando-nos a descer para uma profundidade onde as ondas davam menos trabalho. Ali ficamos
relativamente mais tranquilos. Apesar de uma curiosa corrente para o sul que não conseguíamos identificar nas cartas oceanográficas. Os gemidos dos doentes eram decisamente incômodos, mas, como não pareciam desmoralizar o resto da tripulação, não foi preciso recorrer a medidas extremas. Nosso plano era permanecer naquele lugar e interceptar o vapor de carreira Dacia, mencionado em informações de agentes de Nova York. Ao anoitecer, subimos à superfície, notando que o mar estava menos revolto. A fumaça de um couraçado apareceu no horizonte setentrional, mas a nossa distância e capacidade de submergir nos salvaram. O que mais nos preocupava era o palavreado do comandante Muller, que foi ficando mais e mais confuso no transcorrer da noite. Ele estava em um estado de puerilidade deplorável, balbuciando algo sobre a visão de corpos mortos, passando pelas vigias submersas, corpos que olhavam intensamente para ele, e que ele reconheceu, apesar dos inchados, como pertencentes a pessoas que viram morrer em nossas façanhas vitoriosas. Dizia ele também que o jovem que havíamos encontrado e atirado pela borda era o seu líder. Isso tudo era muito repulsivo e anormal. Por isso metemos Muller a ferro e mandamos açoitá-lo com rigor. Mas os homens não gostaram dessa punição. Mas era preciso manter a disciplina. Também negamos o pedido da comissão encabeçada pelo marujo Zimmer para que a curiosa cabeça entalhada de marfim fosse atirada ao mar. No dia 20 de julho, os marujos Baum e Smithshed, que haviam passado mal no interior, enfureceram-se. Lamentei não termos um médico em nosso corpo de oficiais, já que as vidas alemãs são preciosas. Mas os delírios constantes dos dois a respeito de uma terrível maldição subvertiram gravemente a disciplina, obrigando-nos a tomar medidas drásticas. A tripulação aceitou o fato de má vontade, mas aquilo pareceu acalmar Muller, que, daquele momento em diante, não causou nenhum problema. À noite nós soltamos ele, e ele retornou às suas obrigações em silêncio. Na manhã seguinte, estávamos todos nervosos à espera do Dacia. A tensão foi agravada pelo desaparecimento de Muller e Zimmer, que seguramente se suicidaram em consequência dos pavores que pareciam assediá-los. Embora ninguém os houvesse visto saltar pela borda, fiquei muito satisfeito por me livrar de Muller, pois, mesmo em seu silêncio, perturbava a tripulação. Todos pareciam inclinados ao silêncio então, como que tomados por um terror secreto. Muitos estavam doentes, mas ninguém provocou distúrbios. O tenente Clanzer, por causa da tensão, irritava-se com um grupo de golfinhos que se aglomerava em um número crescente em volta do nosso Uber 29. E a intensidade crescente da corrente para o sul, que não constava em nosso mapa. Com o tempo, ficou evidente que perdemos completamente o Dacia. Ao meio-dia de 28 de julho, uma multidão incomum de golfinhos nadava ao longo do 29. A explosão na sala das máquinas, às 2 da madrugada, nos pegou de surpresa. Não havia sido observado nenhum defeito nas máquinas ou descuido dos homens. Mas ainda assim, sem nenhum preaviso, a embarcação foi sacudida de ponta a ponta por um abalo colossal. O tenente Klesen correu para a sala das máquinas, descobrindo que o tanque de combustível e a maior parte do mecanismo estavam totalmente devastados. E os engenheiros Hub e Schender mortos. Agora nossa situação havia ficado realmente grave. Pois ainda que os mecanismos químicos do ar estivessem intactos e pudéssemos usar os dispositivos para elevar e submergir o submarino, e abrir as escotilhas enquanto o ar comprimido e as cargas das baterias conservavam-se, não estávamos em condições de impelir ou guiar o submarino. E desde o incidente do Victory não conseguimos mais entrar em contato com nenhum submarino amigo da Marinha Imperial pelo telégrafo. Do momento do acidente até 2 de julho, andamos continuamente à deriva para o sul, sem qualquer plano e sem encontrar nenhum barco. Os golfinhos ainda rodeavam o 29, circunstância notável considerando a distância que havíamos percorrido.
Na manhã de 2 de julho, avistamos um couraçado com as cores americanas e os homens ficaram muito agitados, querendo render-se. O tenente Clance acabou tendo de disparar no marinheiro, de nome Trabouet, que exigia este ato anti-germânico com especial insistência. Isto acalmou a tripulação por algum tempo e submergimos para fora da vista. Na tarde seguinte, um bando compacto de aves surgiu vindo do sul e o oceano começou a ficar ameaçador. Fechamos as escotilhas, aguardamos, até perceber que, se não submergíssemos, seremos inundados pelas ondas que se avolumavam. A pressão do ar e da eletricidade estavam diminuindo. Queríamos evitar todo uso desnecessário, mas nesse caso não havia escolha. Não descemos até muito fundo e, depois de algumas horas, quando o mar ficou mais calmo, decidimos retornar à superfície. Neste momento, porém, um novo problema impôs-se. Nosso barco não respondia a nossos comandos. Apesar de usarmos todos os recursos mecânicos, à medida que os homens iam ficando mais e mais apavorados com aquela prisão submarina, alguns deles começaram a resmungar novamente contra a estatueta de marfim do tenente Clance. Mas a vista de uma pistola automática rapidamente os acalmou. Mantivemos os pobres diabos ocupados o máximo com as máquinas, mesmo sabendo a inutilidade daquilo. Clance e eu geralmente dormíamos em horários diferentes, e foi durante o meu período de sono, em torno das 5 da madrugada do dia 4 de julho, que o motim alastrou-se. Os 6 malditos marinheiros restantes, suspeitando que estávamos perdidos e estando enfurecidos por nós não termos nos rendidos ao couraçado dos dias anteriores, num devaneio de pragas e desnutrição, rugiram como animais que eram, quebrando instrumentos imóveis, aleatoriamente e gritando alguma besteira sobre a maldição do ícone de marfim e o jovem morto que olhara para eles e saíra nadando. O tenente Clance ficou paralisado, incapaz de agir. Como era de se esperar, de um frouxo e efeminado. Eu atirei nos 6, pois era preciso. Cuidei que nenhum ficasse vivo. Expelimos os corpos pelas comporturas duplas e ficamos sozinhos no U-29. Clance parecia muito nervoso e bebia pesadamente. Decidimos ficar vivos o máximo possível, usando o grande estoque de provisões e suprimentos de oxigênio que não havia sofrido com as sandices daqueles malditos marinheiros. Bússolas, sondas e outros instrumentos delicados estavam todos arruinados. E nosso único recurso para o cálculo da posição do barco seriam as conjecturas com base em observações. O calendário e nossa deriva visível, avaliada por qualquer objeto que pudéssemos avistar. Felizmente tínhamos baterias em estoque para muito tempo, tanto para a iluminação interna quanto para o holoforte. Frequentemente corríamos o facho de luz ao redor do barco, mas só conseguimos enxergar os golfinhos nadando em paralelo ao curso de nossa deriva. Eu fiquei cientificamente interessado naqueles golfinhos, pois, embora o Delphinus delphis comum seja um mamífero cetáceo incapaz de sobreviver sem ar, observei atentamente um deles por 2 horas e não o vi alterar suas condições de submersão. Com o passar do tempo, Clance e eu concordamos que a deriva ainda era na direção do sul, enquanto mergulhávamos cada vez mais fundo. Observávamos a flora e a fauna marinhas e líamos muito sobre o tema nos livros que eu trouxera para os momentos de folga. Não pude deixar de observar, porém, que o conhecimento científico do meu companheiro era inferior ao meu. Sua cabeça não era nem um pouco prussiana, entregando-se a fantasias e especulações sem o menor valor. A proximidade da morte afetava-o de maneira estranha, e ele rezava muito, roído de remorsos pelos homens, mulheres e crianças que havíamos afundado, esquecendo-se de que todas as coisas são nobres quando são feitas em serviço do Estado alemão. Com o passar do tempo, ele foi ficando visivelmente desequilibrado, parando para olhar durante horas seu ícone de marfim,
e tecendo histórias fantasiosas sobre coisas esquecidas e abandonadas no fundo do mar. Às vezes eu ficava ouvindo as suas intermináveis citações e histórias poéticas sobre navios afundados. Senti muito por ele, pois não me agradava ver um alemão sofrer, mas ele não era uma boa companhia para se morrer. Quanto a mim, eu me senti orgulhoso, sabendo que a pátria reverenciara a minha memória e ensinaria aos meus filhos a serem homens como eu. No dia 9 de agosto, avistamos o leito do oceano e corremos sobre ele o facho potente do holoforte. Era uma planície ondulada, quase toda coberta de algas, com conchas e pequenos moluscos espalhados por toda parte. Viam-se aqui e ali objetos de formato estranho, cobertos de limo e algas encrustadas. Na constatação de Clancy, deviam ser antigos navios repousando em seus túmulos. Ele pareceu intrigado com uma coisa, um pico de matéria sólida, projetando-se do leito do oceano até quase 12 metros de altura, com 60 centímetros de espessura, faces planas e a superfície superior lisa, encontrando-se num ângulo muito aberto. Imaginei que tratava-se apenas de afloramento de uma rocha, mas Clancy pensava ter visto entalhes no objeto. Um momento depois ele começou a tremer e desviou o olhar da cena com um ar apavorado, mas não conseguiu dar nenhuma explicação, exceto a de estar extasiado com a enormidade, a escuridão e a ancestralidade e os mistérios dos abismos oceânicos. Ele estava mentalmente exausto, mas eu, sempre um alemão, fui rápido em notar duas coisas: que o U-29 estava suportando perfeitamente a pressão das profundidades oceânicas e que os estranhos golfinhos ainda nos acompanhavam, mesmo naquela profundidade, onde a existência de organismos altamente organizados é considerada impossível pela maioria dos naturalistas. Eu tenho certeza de que havia superestimado a nossa profundidade antes, mas ainda assim deveríamos estar a uma profundidade de superfície, uma profundidade suficiente para tornar esses fenômenos admiráveis. A velocidade para o sul, medida pelo leito do oceano, estava próxima da que havia calculado pelos organismos observados nos níveis superiores. Foi às 3h05 da tarde de 12 de agosto que o pobre Clancy enlouqueceu de vez. Ele estava na torre de observação usando o holoforte, quando viu o mar para o compartimento da biblioteca onde eu estava lendo. Seu rosto imediatamente o traiu. Repetirei aqui o que ele disse, destacando as palavras que enfatizou. Ele está me chamando. Ele está chamando. Posso ouvi-lo. Devemos ir. Enquanto falava, pegou o ícone de marfim da mesa, colocou-o no bolso e segurou o meu braço, tentando arrastar-me pelas escadas para o tombadilho. Num instante percebi que ele pretendia abrir a escotilha e mergulhar comigo na água, um delírio maníaco suicida e homicida, para o qual eu não estava preparado. Quando me esquivei e tentei acalmá-lo, ele ficou ainda mais violento, dizendo: Venha já, depois será tarde demais. É melhor se arrepender e ser perdoado do que desafiar e ser condenado. Tentei então fazer o oposto da tentativa de acalmá-lo, dizendo que ele estava louco, insano. Mas ele não se abalou, gritando: Se estou louco, é uma misericórdia. Possam os deuses apiedar-se do homem que, por sua indiferença, consiga ficar tão ante ao fim hediondo. Venha e seja louco, enquanto ele ainda chama com clemência. Essa explosão parecia aliviar a pressão em sua cabeça, pois quando terminou ficou mais calmo, pedindo-me para deixá-lo partir sozinho, já que não queria acompanhá-lo. Logo ficou clara a postura que eu devia adotar. Ele era um alemão, com certeza, mas apenas um simplório. E agora havia se transformado num louco potencialmente perigoso. Concordando com seu pedido suicida, eu podia livrar-me de alguém que não era mais um companheiro, em si uma ameaça. Pedi para que me entregasse a imagem de marfim antes que partisse, mas isso lhe provocou uma risada tão sinistra que não insisti.
Depois perguntei se ele não queria deixar alguma lembrança ou uma mecha de cabelo para a família na Alemanha, ou para caso alguém consiga salvar-me. Mas ele tornou a soltar aquela risada misteriosa. Assim, enquanto ele subia a escada, eu fui para os comandos, e esperando os intervalos de tempos necessários, operei o mecanismo que o enviou para a morte. Quando percebi que já não estava no barco, corri o facho do holoforte para a água tentando avistá-lo, querendo verificar se a pressão da água o teria esmagado como teoricamente deveria acontecer, ou se seu cadáver não teria sido afetado, como acontecia com os extraordinários golfinhos. Mas não conseguia avistar o meu companheiro, pois os golfinhos, formando um grupo compacto em volta da torre, obscureciam minha visão. Naquela noite lamentei por não ter tirado a imagem de marfim do bolso do pobre Clancy, sem ele perceber quando partiu, pois a lembrança dela me fascinava. Não conseguia esquecer a cabeça da jovem, e bela com a sua coroa de folhas, embora não seja por natureza um artista. Lamentava também não ter conseguido com quem conversar. Clancy, mesmo espiritualmente inferior, era melhor do que ninguém. Minhas chances de salvação eram, de toda certeza, irrisórias. No dia seguinte subi a torre e reclinei-me para as minhas costumeiras investigações com o holoforte. Para o norte a vista era extremamente igual à de 4 dias antes, quando avistamos o fundo, mas pude notar que o U-29 era menos veloz. Quando desviei o facho para o sul, observei que o leito do oceano à frente descia num declive acentuado, exibindo blocos de pedra curiosamente irregulares, organizados conforme padrões definidos em certos locais. O submarino não desceu de imediato, acompanhando a profundidade maior do oceano, obrigando-me a regular o holoforte e apontar o feixe para baixo. Na virada brusca, soltou-se um fio, exigindo a demora de muitos minutos para os reparos, mas a luz tornou a brilhar, inundando o vale marinho abaixo. Não sou de extravasar emoções, mas tive um enorme espanto quando enxerguei o que a luz elétrica me revelara. Entretanto, eu não deveria espantar-me, pois a geologia e a tradição nos falam que grandes transições em áreas oceânicas e continentais aconteceram. O que vi foi um extenso e elaborado alinhamento de construções em ruínas, todas de uma arquitetura imponente, mas inclassificável, em vários estágios de conservação. A maioria delas parecia ser de mármore, reluzindo vivamente sobre o feixe do holoforte. O plano geral parecia corresponder a uma grande cidade, no fundo de um vale estreito com numerosos templos e vilas isolados em encostas íngremes acima. Os telhados haviam caído e as colunas estavam partidas, mas persistia em tudo a atmosfera de um esplendor imemorialmente antigo que nada poderia apagar. Confrontando enfim com o Atlantis, que até então considerada um mito, tornei-me o mais impetuoso dos exploradores. No fundo daquele vale correra um rio algum dia, pois, examinando melhor a cena, avistei restos de pontes de pedra e mármore, além de terraços, aterros, antes verdejantes e belos. O entusiasmo me deixou quase tão pasmo e sentimental quanto o pobre Clancy. Demorei para notar que a correnteza do sul havia terminado, permitindo que o 29 pousasse mansamente sobre a cidade submersa, como um avião pousa em uma cidade na superfície da terra. Também demorei para perceber que os golfinhos haviam desaparecido. 2 horas mais tarde, o submarino repousava numa praça, perto do paredão rochoso do vale. De um lado eu podia ver a cidade inteira descendo da praça para a antiga margem do rio. Do outro, com chocante proximidade, estava a fachada ricamente ornamentada e bem preservada de um grande edifício, evidentemente um templo, escavado em rocha maciça. Só posso fazer conjecturas sobre a arte construtiva original dessa coisa titânica. A fachada de uma extensão prodigiosa cobre aparentemente um recesso vazio contínuo, pois tem muitas janelas amplamente distribuídas. O centro escancara-se grandes passagens abertas que podem ser alcançadas por um impressionante lance de degraus,
e rodeada por esculturas curiosas, parecendo figuras de bacanais em relevo. Na frente de tudo ficam as grandes colunas, com esculturas de uma beleza inexprimível, retratando obviamente cenas idealizadas e procissões de sacerdotes carregando estranhos objetos cerimoniais para a adoração de um deus radiante. A qualidade artística é um conjunto fenomenal e curiosamente diferenciada. Dá a impressão de uma espantosa antiguidade, como se fosse mais antiga que os ancestrais da arte grega. Não posso duvidar também que cada entalhe dessa obra maciça foi talhado em pedra virgem de nosso planeta, embora não consiga imaginar até que profundidade seu interior terá sido escavado. Talvez tenha aproveitado de uma caverna ou de um conjunto de cavernas. Nem o tempo, nem a submersão conseguem destruir a grandeza primitiva desse magnífico santuário. Pois um santuário deve ser, que ainda hoje, milhares de anos depois, permanece imaculado e puro na escuridão silenciosa de um abismo oceânico. Não consigo mais calcular o número de horas que gastei observando a cidade submersa com seus edifícios, arcos, estátuas e pontes, o templo colossal com sua beleza e mistério. Mesmo sabendo que a morte estava próxima, a curiosidade me arrebatava. Eu corria o facho de holoforte pelas paredes oceânicas em uma busca frenética. A luz me permitiu compreender muitos detalhes, mas não conseguiu mostrar nada dentro daquela passagem escancarada do templo, cravada na rocha. E depois, para economizar energia, desliguei a luz. Eu, o alemão, haveria de ser o primeiro a trilhar aqueles caminhos perdidos. Idealizei um escandrafo de metal para as águas profundas e fiz testes com a lanterna portátil e o regenerador de ar. Embora a manobra de dupla escotilha fosse me causar alguma dificuldade, acreditei que poderia superar todos os obstáculos com minha habilidade científica e caminhar finalmente pela cidade morta. No dia 16 de agosto, saí do U-29 e avancei com dificuldade pelas ruas arruinadas, cobertas de lama na direção do antigo rio. Não encontrei esqueletos nem outros restos humanos, mas recolhi uma fortuna em conhecimento arqueológico de moedas e esculturas. Sobre isto, tudo que posso fazer é expressar minha admiração por uma cultura que estava em pleno apogeu de sua glória. Guiados por este manuscrito, se algum dia for encontrado, outros poderão desvendar os mistérios que eu só posso sugerir. Voltei ao barco quando minhas baterias enfraqueceram devido à exploração. No dia 17, quando minha curiosidade de explorar o tempo ficou ainda mais insistente, tive a desilusão de descobrir que os materiais necessários para recarregar a lanterna portátil haviam sido destruídos no motim daqueles porcos em julho. Fiquei possesso de raiva. Mas a minha natureza germânica impediu-me que eu me aventasse sem estar preparado, um labirinto de passagem em cujos meandros eu poderia perder-me para sempre. Tudo o que me restava fazer era acender o holoforte enfraquecido do U-29 e com a sua ajuda subir os degraus do templo e analisar as esculturas externas. Então saí e dei os primeiros passos nos degraus do templo para testar a solidez do piso, mas não ousei ir para longe. Além do mais, a primeira vez na minha vida que eu experimentava uma sensação de pavor. Comecei a entender como haviam surgido certas atitudes do pobre Clancy. Pois quanto mais o templo me atraía, mais eu temia seus abismos aquáticos com terror cego e crescente. Voltando ao submarino, apaguei as luzes e sentei-me pensativo no escuro. A eletricidade precisava ser poupada para as emergências. Passei o dia todo, 18, um sábado, envolvido na escuridão mais negra, atormentado por pensamentos que ameaçavam vencer a minha vontade germânica. Clancy havia enlouquecido e morrido antes de alcançar esta sinistra ruína, de um passado terrível e remoto, e me aconselhara a ir com ele. Não teria o destino poupado minha razão só para me arrastar inelutavelmente para um fim tão pavoroso que um homem nenhum jamais sonhara? Meus nervos estavam dolorosamente tensos e eu precisava livrar-me daquela sensação de homens fracos. Retomei minha ideia de eutanasia e examinei a pistola automática. Perto do amanhecer, devo ter caído no sono com as luzes acesas,
pois despertei no escuro, já na tarde de ontem, e descobri que as baterias estavam descarregadas. Acendi vários fósforos e em seguida lamentei profundamente como antes gastamos as nossas poucas velas. Depois de se extrair o último fósforo que eu usei gastar, fiquei sentado em silêncio na mais absoluta escuridão, enquanto meditava no fim interminável. A minha mente percorreu os acontecimentos precedentes e desenvolveu a sensação até então adormecida que teria feito estremecer alguém mais fraco e mais supersticioso. Pensei novamente no templo, na cabeça do deus radiante e esculpido, nos pedaços de marfim que aquele marinheiro trouxe do mar e o pobre Clancy voltar às águas. Essa coincidência, essa semelhança me deixou um pouco atônito, mas não aterrorizado. Só um pensador ordinário apressaria-se a explicar o singular e complexo pelo atalho primitivo do sobrenatural. É verdade, a coincidência era curiosa, mas eu era um pensador sólido bastante para não associar circunstâncias que não admitem nenhuma conexão lógica. Tomei então um sedativo, que ajudou-me a relaxar os nervos e pegar no sono. Em meus sonhos, tive a sensação de ouvir gritos de pessoas afogando-se e ver faces mortas espremendo-se contra os vitrais do submarino. E entre as faces mortas estava aquele rosto lívido e zombateiro do jovem com a imagem de marfim. Preciso ser muito cuidadoso na maneira como vou escrever o meu despertar de hoje, pois estou exausto e, obviamente, haverão alucinações misturadas com fatos. Do ponto de vista psicológico, o meu caso é muito interessante. E lamento não poder ser analisado cientificamente por alguma autoridade alemã competente. Ao abrir meus olhos, a primeira sensação foi um desejo incontrolável de visitar o templo escavado na rocha. Um desejo que crescia a cada instante e ao qual eu tentava instintivamente resistir, movido por uma sensação de medo que agia no sentido contrário ao desejo. Depois veio-me a impressão de luz em meio à escuridão, mas isso era impossível. E me pareceu ver uma espécie de brilho fluorescente na água que estava em frente ao templo. Isto despertou minha curiosidade, já que não conhecia nenhum organismo marinho capaz de emitir tão estranha luminosidade. Antes que eu pudesse investigar, porém, tive uma terceira impressão, que por sua irracionalidade me fez duvidar da objetividade de tudo o que meus sentidos pudessem registrar. Foi uma ilusão de uma aura, a sensação de um som melódico, ritmado, que parecia provir de um hino ou coral entoado, distante, agreste, mas belo, atravessando o casco absolutamente à prova de som do U-29. Foi aí então que me convenci da anomalia de minhas condições psicológicas e nervosas. Acendi alguns fósforos e servi uma dose concentrada de um brometo de sódio. Pareceu acalmar-me o suficiente para desfazer essa ilusão sonora, mas a fosforescência persistia. Tive dificuldade de repressar o impulso de ir até lá e procurar a origem dessa fluorescência. Ela era terrivelmente real. Não demorou para que eu pudesse distinguir, com a sua ajuda, os objetos familiares que me cercavam, inclusive o copo de brometo de sódio vazio, do qual eu não tivera nenhuma impressão visual do local de onde ele está agora. Essa última circunstância me fez meditar e cruzei o recinto até o copo e eu toquei. Ele estava realmente onde eu havia visto. Agora eu sabia que a luz, se não era real,
fazia parte de alguma alucinação tão fixa e consistente que eu não poderia descartá-la. Por isto, deixando à parte toda a resistência, subi na torre de observação para ver a origem dessa luz. Não seria talvez algum outro submarino da série U trazendo uma esperança de salvação? Aconselho o leitor a não aceitar nada do que segue como verdade objetiva, pois, como os acontecimentos transcendem a lei natural, eles são, necessariamente, criações fictícias e subjetivas da minha mente que já deve estar perturbada. Quando alcancei a torre, descobri que o mar em geral estava bem menos iluminado do que eu esperava. Não havia nenhum animal ou planta florescente por ali, e a cidade que acompanhava o declínio na encosta até o rio era invisível na escuridão. O que eu vi não foi espetacular nem grotesco, mas ele eliminou o último vestígio de confiança que eu tinha na minha própria consciência. Isto porque a porta e as janelas do templo submerso escavado na colina brilhavam vividamente com a radiância, como se a poderosa chama de um altar ardesse à distância em seu interior. Olhando para a porta e as janelas iluminadas, fiquei exposto às visões mais extravagantes, visões tão extraordinárias que eu não consigo sequer as relacionar. Imaginei discernir objetos no templo, alguns parados, outros em movimento. E tive a impressão de que ouvi um novo canto irreal que fluía até mim. E por cima de tudo isto surgiram pensamentos e pavores concentrados no jovem que viera do mar e no ícone de marfim, cuja imagem estava reproduzida na frisa e nas colunas do templo à minha frente. Pensei no pobre Clancy e fiquei imaginando onde estaria seu corpo, com a imagem de que ele havia levado de volta para o mar. Ele me advertira sobre algo e eu não lhe dera atenção, mas ele era um mero estúpido que enlouquecera, em face de problemas que um prussiano poderia facilmente suportar. O resto é muito simples. Meu primeiro impulso de entrar no templo havia se transformado em uma ordem imperiosa e inexplicável. Minha vontade germânica já não conseguia controlar meus atos. Foi uma loucura assim que conduzira Clancy à morte, com a cabeça descoberta e desprotegida no oceano. Mas eu sou um prussiano e um homem de juízo. Eu usarei até o fim o pouco que dela me resta. Quando percebi que pela primeira vez deveria ir, preparei um traje de mergulho, o capacete e o regenerador de ar. E imediatamente comecei a escrever esta crônica apressada, na esperança de que ela possa algum dia chegar ao mundo. Encerrei o manuscrito numa garrafa. Encerrarei este manuscrito em uma garrafa e eu confiarei ao mar enquanto deixo o 29 para sempre. Não estou com medo, nem mesmo das profecias do enlouquecido Clancy. O que eu vi não pode ser verdade. Eu sei que esse transtorno de minha vontade irá, quando muito, levar-me à sufocação quando o ar esgotar-se. A luz do templo é pura ilusão, e eu morrerei claramente como um alemão, nas profundezas escuras e perdidas. Este riso demoníaco que ouço, enquanto escrevo, vem apenas do meu próprio cérebro enfraquecido. Agora eu vesti um conjunto e o traje de mergulho, e subirei corajosamente os degraus para entrar naquele templo primitivo, naquele segredo silente de insondáveis águas e incontáveis anos. H.P. Lovecraft, O Templo.